Olá, muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. E que alegria poder falar com você, meu querido, minha amada, sobre a palavra de Deus. Eu estou falando sobre fé, somente a fé. E eu quero hoje te convidar a olhar o texto de 2 Coríntios 5, 21. O tema para esta reflexão é: derrame os seus pecados sobre Cristo. Diz assim a palavra de Deus a todos nós: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu quero dizer a você que assim que nós nos tornamos cientes do nosso pecado e, de certa forma, nos condenamos e nos assustamos pelo fato de ter havido pecado em nossa vida, nós não devemos permitir que o pecado permaneça na nossa consciência. Isso levaria todos nós somente ao desespero. Em vez disso, assim como a consciência do pecado flui, nós temos que entender que também flui, o perdão de Cristo a todos nós. Nós podemos e devemos colocar o nosso pecado, naquele que foi crucificado e que atraiu o pecado de toda a humanidade no madeiro em seu corpo. Portanto, seja cuidadoso para não se tornar como as pessoas mal orientadas, que permitem que os seus pecados as agarrem e corroam seus corações. Elas se esforçam para livrar-se desses pecados ao correrem por todos os lados realizando boas obras. Mas há uma forma de você livrar-se dos seus pecados. Você confessa os seus pecados diante do Senhor e acredite firmemente que as feridas e o sofrimento dele levado naquela cruz realmente apagou, libertou você dos pecados pagos por ele. É assim que descreve a palavra de Deus. Olhando em Isaías agora, no capítulo 6, diz assim a Escritura Sagrada: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Pedro, em primeira carta, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, fez a seguinte menção: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Você precisa confiar nesses versículos e em outros versículos semelhantes de todo o seu coração. Quanto mais a sua consciência atormentá-lo, mais você deve confiar neles. Pois se você não fizer isso e tentar aquietar a sua consciência por meio do seu próprio sofrimento e penitência, você nunca encontrará paz de espírito e finalmente irá se desesperar. Se você tentar lidar com o pecado na sua consciência, deixar que ele permaneça lá e continuar a olhar para ele no seu coração, os seus pecados se tornarão fortes demais para você. Eles irão parecer existir para sempre. Mas quando você pensa nos seus pecados como estando sobre Cristo e acredita corajosamente que ele os conquistou por meio da ressurreição, eles então estão mortos. O pecado não pode permanecer em Cristo. Sua ressurreição venceu o pecado. Por isso, o convite nesta manhã é: derrame os seus pecados sobre Cristo, que já levou sobre si os nossos pecados.
Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura e espero ter levado uma reflexão importante da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia frutífero nas mãos do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.